Olá, muito bom dia para você neste sábado, você aqui na nossa companhia na tela da TV Difusora. Hoje eu recebo aqui no programa Em Alta a promotora de justiça Sandra Fagundes Garcia, titular da 3ª Promotoria de Justiça de Açailândia. Atualmente ela exerce a função de coordenadora do Centro de Apoio Operacional de Enfrentamento à Violência de Gênero do Ministério Público do Maranhão. Bom dia, seja bem-vinda ao Em Alta. Bom dia Cristiane, bom dia aos telespectadores do programa Em Alta. Bom, você tem uma trajetória aí, né, de carreira, né, no Ministério Público e eu lhe diria, você como mulher e está, né, nessa função agora, né, é importante que uma mulher esteja nessa função para que ela reconheça de fato o que é o enfrentamento a essa violência? Sim, no momento em que você assume uma promotoria de violência doméstica e você sendo mulher, o que acontece é que muitas vezes você se identifica, até mesmo, por incrível que pareça, com alguns relatos das vítimas, porque a violência da mulher também não só se configura a violência física ou psicológica, existe a violência de gênero. E uma vez quando você ocupa um cargo desse, você encontra assim, algumas coincidências que de fato têm ocorrido. E algumas resistências, né? Também, dentro, né? Isso aí também. Então você tem uma sensibilidade maior. No entanto, é importante que também homens que assumam a carreira de promotores, e nós percebemos isso, dá um enfoque também maior. Um homem falando sobre violência doméstica, um homem falando para um agressor de violência doméstica, o réu, tem toda uma conotação diferente, que também é importante a fala deles, quando é em defesa delas. Agora, doutora Sandra, a gente sempre conta aqui um pouquinho da história pessoal de cada entrevistado que vem aqui no Em Alta, né? Sim. Você nasceu em Natal e está aqui no Maranhão, né? Fala um pouquinho dessa trajetória para que a senhora chegue nessa carreira em que a senhora todos os dias lida, né, com essa questão da violência contra a mulher. Sim, eu assumi o cargo de promotora de justiça no estado do Maranhão em fevereiro de 2011. Estou aqui há 11 anos, mais de 11 anos, né? Estou perto de completar 12 anos de carreira. E eu entrei no Maranhão, em Açailândia, eu fui promotora titular criminal desde julho de 2013. Lá só a época era uma promotoria criminal só, hoje já são duas, dividido entre a violência doméstica e a execução penal, e eu fui para a violência doméstica. Nessa promotoria eu atuei por 4 anos. Hoje, atualmente, eu estou numa outra promotoria em Açailândia como titular, me exerço o cargo de coordenadora do Centro de Apoio Operacional do Ministério Público do Maranhão com relação ao enfrentamento à violência de gênero, que é o CAOP Mulher. Como é que funciona esse centro? Esse centro de apoio, o Ministério Público tem diversos CAOPs, que a gente chama pela sigla, diversos centros de apoio em várias áreas. Consumidor, infância e juventude, tem o CAOP do júri, criminal, e tem o do CAOP Mulher, que é o que eu ocupo agora. Nós servimos de apoio para todos os promotores do estado do Maranhão, são mais de 200, mas específico na área de violência doméstica. Então nós somos diariamente consultados, hoje mesmo eu estava conversando com um colega, às 6 horas da manhã, e tira dúvida, dá apoio, fornece peças, orienta, e desenvolvemos projetos e campanhas para que seja abraçado em todo o estado. Bom, se a gente fosse fazer um comparativo entre Natal, que é uma realidade que você viveu, você vem de lá, e um Maranhão, em termos de aparato, né, dessa rede de proteção à mulher, é muito parecido, tem semelhanças, tem algum lugar que tem avanço mais significativo? Sim. Geralmente as capitais, essa rede de proteção, ela é mais forte. Isso acontece não só aqui em São Luís, como em Natal, mas no Brasil inteiro. Nós tivemos um encontro recente, na semana passada, do Brasil todo, e percebemos que nas capitais, de fato, é mais forte. Um dos projetos do nosso centro de apoio é justamente ter o CAOP itinerante, é expandir, fortalecer essa rede de enfrentamento no interior. Nas cidades, nós tivemos agora presencialmente, recentemente, na Baixada Maranhense, visitamos Pinheiro, visitamos a cidade de Guimarães e as regiões para fortalecer a rede de apoio. Porque a gente entende que uma vez que tem essa rede forte e atuante, a mulher está muito mais protegida e a defesa se expande de uma forma melhor.
Vamos também expandir para a região de Balsas. A Sailândia será a nossa próxima visita. Temos uma parceria também com o Poder Judiciário do CE Mulher, que nós fazemos juntos esse fortalecimento da rede. Sim. E para as demais regiões. Tem todo um planejamento de 2022 em que vamos visitar todas as regiões do estado no ano que vem. Agora a senhora fala em 200 promotores. Esses 200 promotores, para mim é um número significativo, né? Mas a gente está falando de 217 municípios no Maranhão, né? E sim, de uma rede, né, ampla e de números extremamente significativos e negativos, né, de violência contra a mulher. Qual que é o perfil desses promotores que estão nessa liga, né, do Não são todos eles com atribuição específica, sim, de violência à mulher, não. Nas cidades pequenas, comarcas pequenas, sim, aquele promotor é para tudo, não é só violência doméstica, é tudo. É improbidade, é consumidor, é criminal, é família, é meio ambiente, todas as atribuições acumulam num só promotor. Então há um gargalo aí muito grande. Grande. E nós temos, à medida que as cidades vai aumentando, aí vai ficando as áreas mais específicas, né? Aqui em São Luís nós temos 3 promotores específicos para mulher. Aí temos também em São José de Ribamar, mas ele cumula com outras atribuições. A Sailândia, por exemplo, a minha atribuição era violência doméstica, mais a metade do criminal. Então passava também júri pela minha mão, estupro, roubo, tudo que era da área criminal. Eu dividia com outro colega. Então, a depender do tamanho da cidade, tem essas atribuições, mas quando eles têm atribuição da defesa da mulher, eles atuam nessa área. Agora, na lida, né, do promotor lá em campo, né, e a senhora fala de uma dificuldade maior aí, né, no interior do estado, né, qual que seria essa maior bandeira? É mais gente, é mais promotor, é mais concurso público, para que a gente possa fazer esses enfrentamentos? Olha, é uma atuação de todos, não só do Ministério Público. Tem que ter uma rede forte. Essa rede ela é composta pelo Poder Judiciário, pela Polícia Civil. É muito importante que as comarcas, pelo menos as intermediárias, já disponham da Delegacia Especial da Mulher. A gente vê a diferença onde existe essa delegada da mulher e onde não existe. Sim. E aí, a Patrulha Maria da Penha, a gente tem uma parceria com a coordenação da Patrulha Maria da Penha, que é muito forte. Precisa ser instalada também nas comarcas onde tem a sede, por exemplo, de batalhão da Polícia Militar. E aí tem uma atuação efetiva na defesa da mulher. Percebemos em os dados que a Polícia Militar demonstra a de que onde tem a patrulha, acompanha aquela vítima, não acontece feminicídio. A patrulha ela vai lá toda semana na casa da vítima e pergunta se o agressor ainda está perturbando, se ainda está indo lá, se está recebendo mensagens e comunica isso no processo. Nós, promotores, recebemos um relatório da patrulha, é de extrema importância, mas não só isso. A Prefeitura, a Secretaria Municipal da Mulher, se for instalada nessas comarcas intermediárias, também tem uma atuação muito forte de combate. Instituições do CRAM, que são centro de referência e apoio à mulher, e assim sucessivamente, né? Essa rede ela tem a tendência dela é crescer. E as prefeituras municipais, qual que é o papel delas aí, né, nessa rede? Ela tem esse papel todo de apoio. Por exemplo, em Açailândia, a prefeitura, através da Secretaria da Assistência Social, fornece o apoio no CRAM. O CRAM nós dispomos de psicólogos, assistentes sociais, pedagogos, assistência jurídica também. A mulher vítima da violência doméstica, o Judiciário, o Ministério Público e a própria delegacia encaminha para fazer esse atendimento no CRAM. E aí ela tem um atendimento multidisciplinar. Mas esse atendimento não só pode ser feito pelas prefeituras municipais. Por exemplo, um dos nossos projetos do nosso centro de apoio é a proteção à vítima. Vai ter esse atendimento dentro do Ministério Público. Na Casa da Mulher Brasileira, aqui em São Luís, isso já acontece. Mas o Ministério Público vai dispor e nós pretendemos iniciar esse serviço a partir de fevereiro de 2022, que é o atendimento à vítima. A vítima vai no Ministério Público, vai funcionar na Rua Oswaldo Cruz, ali no nosso prédio do Centro Cultural. Lá já vai ter uma sala que já está quase pronta, com um atendimento multidisciplinar para aquela vítima de violência doméstica, inicialmente. Esse projeto é do nosso Centro de Apoio da Mulher e também do Centro do Apoio do Júri, porque nós vamos atender as vítimas secundárias, os filhos de mães que foram mortas pelos companheiros, e as mulheres que também sofreram tentativas de feminicídio.
Porque essa violência, ela não chega só até a mulher, né? Ela evapora, né? Em todo aquele círculo familiar, inclusive de amigos também, né? Sim, e principalmente quando há uma atuação do homem, ele exerce, existem diversos tipos de violência. Uma das violências psicológicas é afastar a mulher. E ele isola a mulher da família, dos amigos. E ali, de fato, todos que vivem naquele ciclo, eles são afetados pela atuação da violência. Os filhos, principalmente. Inclusive, a lei de feminicídio, em que agravou a pena do homicídio contra as mulheres, traz que, se for feito na frente dos filhos, se a mãe for morta na frente dos filhos, a pena daquele indivíduo será aumentada. E hoje é muito difícil você fazer esse atendimento, eu penso, né, de uma mulher que foi vítima de violência, que já vem, né, há anos sofrendo essa violência, para que ela fale. Por isso a importância, né, de uma rede bastante estruturada para que possa atender essa mulher e ter esse relato na íntegra, né, dessa violência. Isso, né? Não é fácil. Primeiro, a gente vê o sofrimento no primeiro olhar. Segundo, se ela, até quando ela toma a decisão de procurar ajuda, seja da promotoria, no fórum, ou até mesmo na delegacia, ela já sofreu demais. Ali não foi a primeira agressão, ali não foi a primeira vez que ela se sentiu humilhada ou machucada. Já aquele ciclo já se repetiu, até que ela tome aquela atitude e aquela coragem. Então ela tem que ser muito bem recebida, tem que ser acolhida. Jamais ela pode chegar num ambiente em que diga, de novo aqui, mas você voltou para o seu ex, mas você... Jamais. Essas frases têm que... Por isso a importância das delegacias especializadas, sim, né, doutora? A capacitação desses profissionais é de extrema importância. Ninguém atende uma vítima de violência doméstica como se atende a qualquer outra vítima de outro crime que sofreu aquele crime a primeira vez. A mulher, ela é diferente. Ela não pode se sentir revitimizada. Isso tem que se acabar. Assim, as pessoas realmente precisam de capacitação, de treinamento para fazer esse atendimento. Muitas vezes é até por falta de conhecimento. Porque aí ela sofre uma segunda violência, que seria a violência institucional, né? Sim. O próprio Estado violentando novamente essa mulher. Sim, fazendo com que ela reviva aquilo, mas de uma forma que não seja de desabafo, e sim de um sofrimento novamente. Isso não pode, de fato, acontecer. Doutora, por quê? Existem estudos que mostram por que a mulher tem tanta dificuldade de fazer essa primeira denúncia e por que ela se submete durante muito tempo a esse tipo de violência? Primeiro, ela não confia, ela não acredita, né? Ela acha que aquilo não vai resolver nada. Segundo, ela tem medo do agressor. Geralmente, o agressor diz, se você for na delegacia, eu vou lhe matar. Já inicia aí uma ameaça. A gente vê muito nos processos, inclusive no momento dele estar sendo preso, ele voltar para ela e fazer uma ameaça desse tipo. E isso é muito sério, e isso é muito grave. Porque elas, às vezes, também não acreditam que ele vá chegar a esse ponto de tentar contra a vida dela. Mas a gente sabe que chega. Por quê? O ciclo de violência doméstica, ele vai crescendo se ele não for interrompido. Então, inicia-se com xingamentos, ofensas, violência moral, você não vale, você não presta, você não serve de nada, e aí xinga. E aí ela acha que ali é uma briga de casal, as pessoas não se metem e fica por isso mesmo. Eles se arrependem, em geral, isso acontece, e a gente vê muito. Entram, saem de casa, ou brigam, se separam, mas volta para casa, entra numa fase de lua de mel, e depois a agressão volta. Só que quando ela volta, ela não volta mais no xingamento. Ela já volta dali para frente. Então ela volta de uma forma mais grave, mais séria. Aí já é um tapa, um empurrão, já tem uma situação até de violência sexual mais grave, uma ameaça. E aquilo vai, aí se arrepende, pede desculpa, lua de mel, fechou o ciclo. Não houve uma interrupção ali, não houve nenhuma forma de atuação de um profissional. Nesse momento a mulher precisa estar em alerta, porque ela ali já está vivendo uma relação abusiva. E se esse ciclo não for quebrado, a tendência é que chegue, de fato, a um feminicídio. Doutora, a gente vai para um rápido intervalo e a gente volta já já. Você fica por aí, que a gente está falando, está tendo um bate-papo aqui muito importante e que serve de alerta, e é um assunto que precisa estar na pauta social, precisa estar lá nas rodas de conversa, não é isso, doutora? Sim. A gente pode fazer um rápido intervalo e volta já já com o Em Alta.
Olá, voltamos com o programa Em Alta e nossa convidada de hoje é a promotora de justiça Sandra Fagundes Garcia. Ela é titular da 3ª Promotoria de Justiça de Açailândia e atualmente exerce a função de coordenadora do Centro de Apoio Operacional de Enfrentamento à Violência de Gênero do Ministério Público. Doutora, a gente falava a respeito da questão da violência, de como é essa dificuldade, para a mulher começar a fazer a primeira denúncia e desse ciclo de violência que só aumenta, nessas idas e vindas, de um relacionamento abusivo e tóxico, como a gente fala. Existem alguns componentes que podem aumentar essa violência nesses casos que vocês acompanham, por exemplo, o uso de drogas, o uso do álcool, a questão do desemprego também, as dificuldades financeiras, são componentes sociais que afetam aí e aumentam esse grau de violência? Sim, sem dúvida, Cristiane. O uso de álcool e drogas é 90%. Aos nossos processos, nós estamos já acostumados a ouvir das vítimas: doutora, se ele não bebesse, é uma maravilha. Eu só quero que ele pare de beber ou só quero que ele pare de usar algum determinado tipo de entorpecente. O que a gente vê é que isso potencializa a raiva, o descontrole, e isso desemboca em agressão doméstica. Eu tenho um caso emblemático em Açailândia de um processo que durou muito tempo e foram várias agressões em que ele era usuário de crack, então ele saiu de casa até, vagava as ruas, mas no momento em que ele tinha um apagão, porque quem usa essa droga sabe que num determinado momento a pessoa apaga e na hora que isso ia acontecer, ele procurava a casa da mulher, da ex-mulher. E ela não deixava ele entrar. E aí ele quebrava as portas e ali já iniciava a agressão, chamava a polícia e já tinha ali envolvido diretamente o uso da droga com a violência doméstica. Andam juntos. Nós temos uma campanha no Ministério Público e eu abracei essa campanha desde 2015 em Açailândia. Ela foi iniciada em 2011. Em 2013, aliás, eu abracei essa campanha e é quem escolhe o seu caminho, você ou as drogas. Hoje, por sinal, eu vou estar na escola, eu lembro já o nome da escola. Fazendo essa palestra. Essa palestra de prevenção às drogas. Então a gente vê que andam juntos. Agora você me fez uma segunda pergunta. O que é que está relacionado? A questão da violência, a gente pode dizer que é uma doença social, que advém de outras questões, Então, de elementos como o uso da droga, desemprego, questões financeiras, tudo isso, Isso tudo cresce, naquele ambiente familiar. Nós percebemos, por exemplo, que durante a pandemia, em que muitas pessoas perderam seu emprego e quem era autônomo não pôde sair de casa e a vítima passou a conviver mais tempo ainda enclausurada com o agressor, o aumento de violência doméstica foi significativo. No período de março do ano passado a junho, 50% das medidas protetivas em todo o estado do Maranhão tinha sido maior do que o mesmo período no ano anterior. Então isso ficou claro, foi realmente perceptível de que na companhia do homem, naquela situação crítica de tensão, de desemprego, de dificuldade e até mesmo de depressão, a mulher era uma vítima ainda maior do seu agressor. Porque acaba que há um tensionamento maior, as pessoas estão ali convivendo mais juntas, mais próximas, Sim, exatamente. Ali há uma maior facilidade. Depois ela tem teve inicialmente dificuldade de fazer a denúncia, de ir numa delegacia. Aí iniciaram as campanhas, como a do Sinal Vermelho, que hoje já é lei, é obrigatória em todo o país, em que a mulher quer denunciar que está sofrendo violência doméstica, faz um X vermelho na mão e mostra para o atendente da farmácia, para quem estiver recebendo no supermercado, e eles têm que já estar treinados a ver aquele sinal e a ligar para a polícia. Não deixar que o agressor saia do estabelecimento. Assim que a polícia chegue e averigue a situação. Conduz a delegacia e aí passa a iniciar a investigação para saber de fato o que é que está acontecendo com aquela mulher. Então essas farmácias, por exemplo, essa rede, a gente tem as farmácias, essas pessoas estão realmente preparadas, doutora? Por exemplo, aqui na capital, eu não falo nem no interior do estado, mas aqui na capital? Tem que ser feito um treinamento. Quando a rede de Açailândia abraçou essa campanha no ano passado, foi feito um treinamento. Nós convocamos os comerciantes
e eles abraçaram essa causa e realmente instruíram os funcionários a se prepararem. O que tem que fazer é divulgar. Às vezes, talvez não precise nem de uma capacitação específica, mas basta que o profissional ali saiba que quando a mulher fizer esse sinal, ela está dizendo que ali ela está passando por uma situação de violência doméstica. E essa mulher, ela é resguardada dentro do ambiente comercial ali? Até que a polícia chegue, sim. O que faz é que chama a polícia de uma forma discreta. E aí que ele chega até o estabelecimento e conduza tanto a vítima como o agressor para a delegacia para saber de fato o que é que está acontecendo. Agora a senhora falou de palestras, né, em escolas, né? E a gente está falando aí de um público de crianças e adolescentes e que precisam aprender, né, sobre o que acontece de fato nesse mundo real. E muitas vezes essa realidade está dentro da casa desse público, né? Sim. É importante que cada vez mais os adolescentes e as crianças comecem a tomar conta dessa realidade, de conhecer de que forma essa rede funciona. Nós temos no Centro de Apoio do Ministério Público um projeto chamado Conversando com Elas. Inicialmente esse projeto era conversando com as vítimas da Maria da Penha. A gente orienta orientações jurídicas, de cunho também psicológico, era esse o teor da conversa. Só que essa campanha se expandiu e passamos a fazer uma campanha de prevenção à violência doméstica nas escolas, nos ambientes também masculinos, como visitamos algumas indústrias, alguns comércios que têm um canteiro de obras e siderúrgicas. Nós fomos com o judiciário, parceria com a Defensoria Pública também, para conversar com os homens sobre o que é a violência doméstica, a prevenção, como é que acontece, como é que se dá, porque a grande maioria ainda das pessoas acham que a violência em si é só agressão física. Quando a mulher apanha, dá um murro na cara, um tapa, que você consegue visualizar a agressão. Mas, na verdade, essa agressão ela já vem desde antes. A cultura machista, patriarcado, toda a história, né? Até recentemente a mulher não podia se divorciar, tinha que pedir autorização do marido para poder vender os bens, ela não podia administrar seus próprios bens. Isso é recente. Eu ainda sou de um tempo que na faculdade tinha um determinado dispositivo no Código Penal que se a mulher fosse estuprada, mas casasse com o marido, não tinha ação contra ele. Sim. Ela foi vítima de estupro, mas ela casou com aquele homem, então tá tudo perdoado. Não tem crime. E se ela casasse com um terceiro, ela tinha que dizer que queria continuar contra aquele estuprador. Se ela não falasse que queria continuar o processo contra aquele estuprador, estava perdoado também, porque ela estava casada, então a honra dela tinha sido... Olha que absurdo. A defesa da honra também nas sessões de júris... E a gente está falando de uma sociedade contemporânea, né? Exatamente. É recente, hoje, a briga. Recente, né? Então, isso vem desde de muito tempo. E para desconstruir, desfazer, é toda uma caminhada. Mas estamos progredindo. A Lei Maria da Penha... A gente está falando de um voto que a gente só teve direito, as mulheres só tiveram direito a votar em 1932, né? Então, assim, também é muito recente, né? Exatamente. A Lei Maria da Penha completou 15 anos, né? Esse ano, e muitos avanços. Temos muito ainda a caminhar, porém, muitos avanços já aconteceram na Lei Maria da Penha para cá. E um deles foi esclarecer, através de campanhas ou de programas como esse agora, que nós estamos conversando, a diferença da violência física para a psicológica, a moral, a patrimonial, a sexual. Todas essas 5 formas de violência acontecem contra a mulher. Então, eu falei aqui anteriormente em isolar da família, afastar dos amigos, reclamar da roupa que veste, não apoiar, incentivar que ela não exerça nenhuma outra função fora de casa, que mulher é feita para aquilo mesmo. Tudo isso é uma forma de restringir e de exercer uma violência contra a mulher. Nós temos uma série agora na Netflix passando, e talvez em outras, no YouTube também. Made, M-A-I-D. E ela é bem característica. Exatamente. Veja, ele não bate nela, mas ele quebra copo, ele quebra objetos dentro de casa. Isso é uma violência patrimonial. Quebra o celular, vê uma mensagem que ele não gosta no celular, tira o celular dela, proíbe ela de trabalhar, tira o carro. Então, tudo isso ele vai isolando, ela entra num buraco, a violência patrimonial de não dar o apoio financeiro necessário também.
E aí ela desenvolve toda uma cadeia de violência. É interessante a senhora falar a respeito dessa série, e aliás eu assisti essa série do começo ao fim sem interrupção, né? Também. Fui direto, né? Eu também. E a gente se depara todos os dias no fazer jornalístico com violência contra a mulher de uma forma tão exacerbada, números de feminicídios que a gente vai ver daqui a pouquinho. E quando a gente vai para a série, que a gente vê que ela custa, né, a entender que ela está sendo vítima, né, que ela é vítima de uma violência, porque para ela, não, ele não me agrediu, não, ele não me bateu. E quando a gente está do outro lado da tela, a gente também fica tentando buscar, cadê a violência, né? A gente se pergunta isso. Nós, que somos detentoras, né, de conhecimento e que lidamos todos os dias com essa violência, mas a percebemos de uma outra maneira, assim como a sociedade também percebe, né, essa violência mais física. E aí você vai entrando, e é tão importante, né, que mulheres e homens assistam essa série para que a gente perceba como que a nossa sociedade está doente e como que a gente pode reconhecer a violência, que a violência ela não é só a violência do hematoma, né? Sim, ela traça um perfil dele, ele é uma pessoa maravilhosa. Exatamente. A família gosta, até a família dela gosta dele, trata bem, ele é um bom pai. E geralmente é isso que a gente vê. Mas dentro de casa, com uma relação específica entre homem e mulher, não é bem assim. Não é essa forma que ele se comporta. Ele usa álcool, que é o que a gente vê. Sim. A ligação direta das drogas, né? É interessante mesmo, para que abra mais a cabeça das pessoas e as pessoas possam até saber e se colocarem se estão ou não vivendo aquela relação abusiva. Isso é muito importante. Nas palestras das escolas, que eu converso muito com jovens e as meninas que estão iniciando namoro, iniciando relacionamento, nós falamos realmente abertamente, até questão de nudes, de divulgação de filmes, que hoje em dia a internet é rápida demais, então divulgar aquilo, colocar grupos de WhatsApp, redes sociais, é crime, vai responder de fato por um crime. E aí a gente orienta para que tenha muito cuidado com relação a com quem é que vai divulgar aquelas fotos pessoais. E isso a gente vê que já entra no relacionamento abusivo. Não raro a gente vê a menina nos procurar na promotoria para dizer assim, doutora, ele está dizendo que se eu terminar o relacionamento, ele vai divulgar tudo aquilo nosso, que pertence à nossa intimidade para os amigos. Isso é uma violência. Eu queria saber se dá tempo da gente chamar aqui a cartela, né, com os números da violência, né? Só coloca aqui pra gente analisar isso. São os casos de feminicídio, né? A fonte aí é da Secretaria de Segurança Pública, números de feminicídio no Maranhão. A gente tem aí 2019, 48, 2020, 60 casos, né? Sim, aumentou na época da pandemia. Exatamente. Então a gente vê aí, né, um número alto, né? 2021, a gente está chegando ao final do ano, a gente já tem 48 casos, né? Existe um aí para a gente confirmar, mas a gente tem esse dado de 48 casos, né? E a gente vê esse número de 60, né? E justamente aquilo que a gente falava, né? Em época de pandemia. Né? Nessa época, várias instituições abraçaram a causa da mulher para que ela tivesse condições de denunciar. Dentre elas foram desenvolvidos aplicativos até de redes Sim. comerciais para que a mulher ali fingisse que estava fazendo uma compra e denunciasse. Aqui no Maranhão tivemos ligações para a Polícia Militar fingindo comprar uma pizza e o policial teve a sensibilidade de entender que ela estava sofrendo uma agressão. Como ela tinha essa dificuldade de denunciar, os casos de feminicídio aumentaram no ano de 2020. Diversas políticas têm que ser implantadas para que a gente veja esse número baixar, para que a gente veja isso. Fortalecimento de rede é uma delas. Outra medida que está dando muito certo são grupos reflexivos para homens. É importante conversar com eles também sobre isso. É isso que eu queria falar no próximo bloco, justamente sobre isso. Não é só a vítima que precisa de cuidado, o agressor também, né, doutora? A gente vai poder falar um pouquinho mais a respeito disso. Mas esse número de 48, a gente está em dezembro, o último mês, né? A gente torce para que nenhum caso mais aconteça de feminicídio. Mas o feminicídio, o assassinato de uma mulher, né, vítima de violência doméstica, significa que ali é o ápice, né, dessa violência que ela já vem sofrendo há muito tempo, né? Sim, é importante também deixar claro que o feminicídio, 80% dos casos, um pouco mais, é quando, de fato, o companheiro, ou o marido, ou o namorado assassina a mulher. Porém, ela também pode ser vítima de feminicídio pelo simples fato dela ser mulher. E outra pessoa a matá-la por isso, até mesmo parentes dentro daquele ambiente.
familiar e doméstico chega a assassiná-la. É claro que é muito pequeno esse número, mas também esse número 48, ele abarca tanto o companheiro como também outras pessoas que assassinam mulheres pelo simples fato de serem mulher. Porque aí seria uma violência contra o gênero, né? Exatamente. É importante a gente deixar bem claro isso. A gente vai fazer um pequeno intervalo e a gente volta daqui a pouquinho conversando aqui sobre violência contra a mulher com a doutora Sandra, falando aí sobre essa rede de atendimento à mulher vítima de violência. É já já. Voltamos com o programa Em Alta e nós estamos conversando aqui com a promotora de justiça Sandra Fagundes Garcia, titular da 3ª Promotoria de Justiça de Açailândia. E atualmente ela exerce a função de coordenadora do CAOPS, que é o Centro de Apoio Operacional de Enfrentamento à Violência de Gênero do Ministério Público do Maranhão. Pelo sotaque você já percebeu que ela não é do Maranhão, ela é de Natal, né? E está aqui no Maranhão de mais ou menos 11 anos, não é isso, doutora? Isso, nesse período, né? Eu cheguei aqui em fevereiro de 2011. Sempre atuando, né, com a violência contra a mulher, porque lá no interior do estado, como a senhora falou, né, o promotor acaba que acumula, né, funções aí, né? Sim, já estou nessa linha, né, trabalhando com a violência doméstica desde 2015 e 16, mais ou menos por aí, quando eu assumi uma promotoria titular de violência doméstica em Açailândia. E quando a gente fala criminal e a gente vê uma mulher lidando, né, com isso, né, deve ser um dia a dia extremamente tenso, extremamente difícil, né? Não é fácil não. Uma audiência criminal em que você interroga o réu, em que você ouve a exposição da vítima, seja qualquer crime que ela tenha passado, e ela revive aquele momento difícil, ela passa toda essa tensão para quem está ouvindo. E a gente precisa, de fato, ter a sensibilidade e ter o conhecimento também técnico de fazer as perguntas importantes para o processo sem que revitimize novamente. E usar algumas técnicas também para que no interrogatório disponha de elementos para que possamos pedir a condenação daquele indivíduo. Doutora, eu vou lhe fazer uma pergunta bem pessoal, né? E aí eu vou colocar a minha experiência. Meu grande medo como jornalista era me tornar insensível diante de questões e de imagens muito violentas ou de fatos muito violentos e que, por vezes, a gente precisa cobrir. E aí eu lembro de uma das cenas mais difíceis da minha profissão, que foi cobrindo aí uma rebelião na penitenciária de Pedrinhas, hoje, né, penitenciária de São Luís, em que um preso foi decapitado, né, e a cabeça desse preso foi jogada para fora dos muros, né, das carceragens e num lençol enrolado, e essa cabeça ela cai muito próximo de nós jornalistas, praticamente aos nossos pés, né? E quando aquilo vai desenrolando, você percebe que aquilo ali é uma imagem muito difícil, né, de se ver, né? E durante muito tempo essa imagem ficou gravada, né? E eu penso que no lidar todos os dias, né, com essa violência, sobretudo com uma violência que atinge um gênero ao qual a gente pertence, também deve ser muito difícil, porque eu precisei, né, de um tempo para lidar, né, e ter muito cuidado para lidar com essa imagem e não me tornar alguém insensível. Como é que é esse dia a dia para a senhora? Na medida que você ouve o relato de uma vítima de violência doméstica, você procura ter empatia e se colocar, de fato, no lugar dela. Nesse momento você se emociona, você sente, e às vezes até é frustrante quando a gente vê que não consegue. Você dispõe de todos os mecanismos, mas às vezes você não consegue tirar aquela mulher. Você vê o medo, você tenta deslocá-la até de residência, abrigá-la, colocar em algum local, mas você vê o sofrimento dos filhos dela, de sair da cidade. Quando chega nesse ponto de que a gente tem que entrar com a medida para proteger a vítima e tirá-la de casa, da profissão, ver que ela perde muito com isso, ela não recupera, ela demora demais. A perda da autoestima é gigantesca numa violência doméstica como essa. E a gente sente, ao passo que também a gente se sente gratificada. Ontem mesmo eu vi o relato de uma colega que conseguiu ajudar uma vítima que estava, de fato, sofrendo ameaças gravíssimas e que essa vítima estava agradecida, a família, todo o sistema que apoiou. E é muito gratificante também você ver quando dá certo. E a gente se sente frustrado quando também não dá. Acho que isso é inerente a toda e qualquer profissão. O trabalho tem que ser feito, né? Fazemos a nossa parte, né? Bom, eu vou pedir para a produção colocar uma frase aqui para a gente que fala
né, sobre essa questão da violência, que é do Jean-Paul Sartre. A violência faz se passar sempre por uma contra-violência, quer dizer, por uma resposta à violência alheia. Né? Ele está falando aí, né, dessa reflexão de que um ato de violência muitas vezes, né, sugere um outro ato, né, de violência. É muito dessa sociedade para a qual a gente olha hoje, doutora? Sim, eu acho que essa frase aí está relacionada de que a violência, quando ela inicia uma violência, ela já parte já tem uma contrapartida, né? O que acontece no ciclo da violência doméstica, que nós percebemos que há uma discussão dos dois. E aí a gente vê que muitas vezes a própria mulher ela também agride o marido, mas o que acontece, na maioria das vezes, é que vem ali quase como uma legítima defesa. Para defender das agressões, o homem ele tem um porte físico maior, ele tem uma condição diferente da mulher. Por isso também muitas vezes perguntam, cadê a lei de proteção dos homens? Não tem, só tem das mulheres. A gente ouve muito isso nas palestras que nós damos na escola. É que o índice contra a mulher ela é infinitamente maior. Você mostrou um número há pouco de 48 feminicídios, né? E de mulher que assassinou homem num contexto, não teve nenhum. Praticamente nesse ano. Em toda a minha carreira de promotora de júri, eu iniciei em Açailândia em 2013, eu só vi um caso de que, de fato, a mulher, quem tinha namorada, tinha assassinado o namorado num contexto também de violência doméstica. Não chegava a ser de legítima defesa naquele momento, mas que já havia uma situação de violência doméstica e que ela chegou a esse ponto. Então, o índice é bem maior. O que há uma contra-violência nesse sentido de que ela já vem sofrendo antes. Bom, quando a gente fala nessa rede de proteção em que a gente vê esse cuidado, né, com a vítima, e aí a gente se pergunta, e o agressor, ele também não precisa ser cuidado, tratado para que ele não possa reproduzir essa violência, né? Sim. Porque eu imagino que agressores, de alguma forma, já sofreram agressão. Ou na infância, na primeira infância, a maioria vem de lares disfuncionais, né? E ele perpetua essa violência nos lares que ele vai construir. Penso que essa pode ser uma construção, pode ser um entendimento. Então, esse agressor ele também precisa ser olhado com cuidado por esse sistema de justiça. Você veja que a criança ela repete o que ela vê em casa, ela repete o comportamento do adulto. À medida que uma criança ele presencia ali um ato de violência do pai contra a mãe, ela acha que aquilo é normal. É normal o pai gritar. Naturaliza, né? A menina vê, é normal a mãe se abaixar, se curvar, ser submissa ou aceitar. E aí ali você já está criando um contexto de que provavelmente vai ser repetido futuramente. É essa quebra que tem que ser feita. No entanto, dados já são visíveis e já está cada vez crescendo mais a política dos homens. Não tem como combater a violência contra a mulher sem conversar com eles, sem entender o porquê, sem tratá-los. Como eu disse anteriormente, a maioria desses agressores não são pessoas perigosas, não, são pessoas trabalhadoras que dispõem até são benquistos socialmente, vão para a igreja, mas que em casa têm esse comportamento dominante e controlador. E uma vez que há um tratamento com eles, melhora demais, esses índices caem muito. Nós temos e desenvolvemos em São Luís, já, o Ministério Público de São Luís, de Imperatriz e de Açailândia, copiando o modelo de Natal, do Ministério Público do Rio Grande do Norte, tem funcionando aqui os grupos reflexivos para homens. Outras instituições também fazem esse grupo. No Ministério Público temos essas 3 cidades que agora está se expandindo para Balsas, Buriticupu, para outras cidades do interior. É um projeto do nosso centro de apoio. Como funciona esse grupo reflexivo? Os homens são selecionados pelo Poder Judiciário. Quem responde à medida protetiva de urgência ou algum processo criminal de violência doméstica são convidados ou impostos mesmo obrigatoriamente que participem desses grupos e vão para a promotoria. Lá eles têm 10 sessões durante 2 meses e meio. Agora em Açailândia nós estamos terminando o 7º grupo, já tem mais de 4 anos que trabalhamos com esses grupos reflexivos. E lá eles são conduzidos por uma psicóloga e um assistente social.
e a trabalhar diversos temas. Não só é da violência doméstica, Sim. trabalha o controle da raiva, palavras menos ofensivas, comunicação pacífica. Eles trabalham esse assunto. Trabalham sobre problemas de família, sobre guarda, sobre alienação parental, é um dos temas. Saúde mental, colocamos esse tema agora em razão da pandemia. Saúde do homem. E ali o que a gente percebe que inicialmente eles vão sem querer ir, como se fosse uma obrigação da justiça, mas depois eles gostam, porque eles sentem que estão sendo ouvidos, que estão tendo aqueles espaços. O importante dizer é o seguinte, a reincidência é muito próxima a zero desses grupos reflexivos. Eles não voltam a cometer nenhuma agressão contra a mulher mais. Nenhum deles. Já temos um número em Açailândia, pelo menos que eu posso dizer, de mais de 120 agressores. Nenhum deles voltou a reincidir. Dá pra gente ouvir no relato desses homens, porque eu penso que eles chegam lá timidamente, pouco falam, né? Isso. E só com o tempo eles começam a falar sobre a experiência da violência, né? Que eles passaram. Que há essa violência, que eles também foram vítimas de violência em um dado momento lá atrás, lá na infância, né? Nesses lares disfuncionais. Eles relatam, eles não são obrigados a relatar a sua experiência pessoal, só se eles se sentirem confortáveis e quiserem falar. E um grande número relata isso mesmo, de que já via. E às vezes eles não chegam nem a falar, mas que tem como você descobrir. Os pais são separados. Por quê? Aí eles dizem que os pais não ficaram juntos, o pai batia na mãe, a mãe fugiu, foi para um outro estado, veio para o Maranhão. Então você começa a resgatar que de fato eles passaram por isso. Mas não é só isso. Às vezes eles desenvolvem mesmo essa tendência de agressão por outros motivos que trazem a diminuição da autoestima. Às vezes a mulher se sobrepõe. Você veja que essa situação de relação de violência doméstica não acontece só nas classes sociais mais baixas. Elas se reportam para todas as casas, todas as classes sociais. E uma coisa que a gente vê muito é quando a mulher ela cresce profissionalmente, o homem tende a não aceitar. Então ele tenta puxá-la para baixo. E ali inicia uma série de agressões verbais. Você não pode, eu não vou permitir que você encontre seus colegas de trabalho, você não vai nessa reunião, você não vai nessa viagem, porque lugar de mulher não é estar viajando a trabalho, é estar em casa, e os filhos que você não está cuidando, e a casa que você está largando, como é que fica isso? Há uma sobrecarga muito grande na mulher, né? Porque ela tem que cuidar de tudo. Praticamente são 3 expedientes que ela dá. Em casa, no trabalho, com o marido, no lar, com os filhos. E isso não termina nem fica pouco. E essa cobrança, doutora, ela não é só em casa, né? Não é só do seu companheiro, é da sociedade, né? Em geral, sim. Há um peso muito grande. A mulher tem que se livrar disso, a culpa. Ela tem que se livrar dessa sensação de que nunca faz perfeito em todas as áreas. É impossível isso. E o homem tem que dividir isso com ela, tem que acabar essa história de que só trabalha, chega em casa, descansa. Essa visão tem que ser partilhada. Num grupo dos homens, em São Luís, foi instituída a culinária agora, é a cozinha criativa. E é engraçado que é sempre convidado um cozinheiro, mestre, um chefe de cozinha, homem, para dar aula para os homens de como cozinhar. E é divertido. Eu já presenciei uma aula dessa e ela é bastante divertida com eles, que muitos cortaram uma cebola, não sabem cortar uma verdura, e ali eles vão aprendendo e desconstruindo aquela visão. Desconstruir dessa sociedade muito patriarcal, né? De que cozinha é só lugar de mulher. De mulher, exatamente. Tem que ir mudando e tem que ajudar e participar. Isso alivia muito a tensão dentro de casa e às vezes até aproxima o casal. Agora, doutora, é fato que violência contra a mulher, ela não tem classe social, né? Existe muita violência também nas classes mais altas, existe uma violência aí que ela está escondida, né? Existe um véu aí sobre ela. Sim, né? de vez em quando nós acompanhamos, né, na notícia, na mídia, de situação de violência. Essa semana eu vi a judoca, que já ganhou diversas medalhas e que sofreu por parte do seu treinador e marido um espancamento. E aí ela publicou fotos realmente toda machucada e inchada dessa violência. Infelizmente só chega aos nossos conhecimentos quando já parte para essa agressão física, que consegue visualizar. Mas a gente sabe que em todas as classes sociais, Luísa Brunet, vítima 2 vezes, virou uma ativista, é muito forte nessa questão contra a violência doméstica, riquíssima, casada com homens bilionários e que sofreu essa violência com 2 relacionamentos. O que a mulher tem que se posicionar é detectar isso quanto antes, cair fora,
tentar pelo menos intervir para que sair daquela relação abusiva, né? Só para a gente ressaltar que não começa, né, com tapa, não começa com agressão física, começa em geral com palavras, né? Com xingamentos, diminuição da autoestima da mulher, com proibição, isolamento, como eu falei, e ciúme exacerbado. Minha avó dizia que ciúme é sinal de bem-querer, mas essa é uma concepção bem antiga. Sim. Você tem que saber olhar o que é o ciúme. O homem diz, não, o ciúme é cuidado, sim, mas cuidado até em que ponto? Proibir a mulher de se vestir como ela quer, dizer que só pelo fato dela se vestir ela está se insinuando para outro homem, não permitir que ela fale numa mesa de amigos, porque isso incomoda. Não, assim, liga o sinal de alerta. Se isso está acontecendo, levante as antenas. Doutora, a gente tem aí a medida protetiva de urgência e a gente já fez várias reportagens a respeito dessa medida protetiva de urgência, né? Mas há uma inquietação, né, de que o Estado estaria preparado para, de fato, garantir essa proteção à mulher, porque eu penso que esse homem ele é impedido, né, de chegar próximo dessa mulher, mas a gente sabe que há, né, esse desrespeito, né, até que o Estado chegue, até que essa rede chegue até essa mulher, essa agressão já aconteceu, e a gente tem fatos, né, que mostram isso, né? Sim, mas a medida protetiva de urgência, hoje, ela é um dos instrumentos mais importantes na prevenção do feminicídio. Sim. Então, no momento em que a mulher chega numa delegacia, na promotoria, no fórum, na defensoria, onde for, dizendo que ela está sofrendo uma agressão, é obrigação daquele profissional fazer logo esse pedido ao juiz, para que o juiz proíba que ele se aproxime da mulher. E tem funcionado. De fato, houve até uma alteração na Lei Maria da Penha, que aquele homem que desrespeita, ele pratica um novo crime, que é do artigo 24A, que a gente chama, que é o descumprimento de medida protetiva. Então ele vai responder a outro inquérito, a outro processo que não está relacionado àquele em que ela pediu a medida. E ele vai preso. A medida protetiva de urgência é para inicialmente ele não ir preso. O juiz está dizendo assim, cuidado, se você voltar, alerta, voltar a entrar em contato com ela, você vai preso. Agora eu não vou lhe prender, mas eu vou lhe prender se você descumprir. É mais ou menos isso. E o que é que diz a medida protetiva? Lá diz que ele é proibido de se aproximar a tantos metros dela, 200, 300 metros, depende de cada juiz. Mas é só isso? Não, não é só isso. A medida protetiva muitas vezes vem direcionando ele a esses grupos reflexivos que nós fazemos e proíbe de qualquer forma de comunicação com a mulher, seja através de mensagem, WhatsApp, rede social, mandar recado. Ele não pode falar com a mulher, de forma nenhuma. E ele tem que respeitar, porque se ela chega para nos trazer informação de que ele não respeitou, um print da mensagem que ele mandou, um print da ligação para o celular dela, a prisão preventiva ela é decretada imediatamente. Ninguém pensa, não. Tem que proteger aquela mulher, então tem que tirar ele do convívio mesmo. Doutora, quando há filhos, como é que é essa situação no caso de medida protetiva? Quando há filhos, geralmente ele não perde a guarda dos filhos por estar com a medida protetiva, a não ser que ele tenha um histórico de violência contra os filhos, mas é outra coisa, né? Em geral isso não acontece. Ele tem que procurar uma pessoa da família ou alguém que pegue os filhos, leve para fazer a visita, porque ele não perde o direito de visita dos filhos, não, enquanto estiver durando a medida protetiva. Em geral, o próprio judiciário faz essa comunicação entre a mulher e ele, através de um profissional, e entra num acordo de como é que vai ser a visita. Mas o importante é que ele não encontre com ela, nem para ela entregar os filhos, nem para ela receber os filhos. O que é que a gente orienta na maioria das vezes? Um deixa na escola, o outro vai buscar na escola. Passa o fim de semana, na segunda-feira deixa na escola. E aí não encontra a mulher. Ou um vizinho leva, um parente pode levar os filhos para que tenha a visita. É um momento difícil, sobretudo para os filhos, né? Nessa situação, mas é necessária. Essa ruptura, essa separação inicial se dá com a MPU mesmo. Doutora, e essa medida protetiva ela pode ser pedida via online agora também, né? Sim, o Tribunal de Justiça desenvolveu uma ferramenta que já foram feitos alguns testes e que funciona e de que ela entra no site do TJ do Maranhão e ali mesmo ela faz esse pedido de medida protetiva no site do TJ. Porém, a Polícia Civil já dispõe de um aplicativo, Salve Maria, funciona só aqui na Grande Ilha,
mas que vai ser estendido a todo o estado do Maranhão, em que ali ela faz um boletim online, coloca todos os dados e passa a localização. Tem um botão de pânico, inclusive, que ela aciona e a polícia vai imediatamente a mensagem para a polícia de que ela está passando por uma situação de agressão e eles vão lá investigar. Ela entra na página da Secretaria? No app, é um aplicativo, Salve Maria. Baixa esse aplicativo no celular. Baixa no celular. E aciona. Eu tenho no meu, eu fui ver como é que funciona e eu vi que no Salve Maria, medida protetiva de urgência ainda não. Ela não pode fazer esse pedido, mas ela pode registrar boletim online, pode acionar o pânico e pode cadastrar sua denúncia, dizer o que está acontecendo e mandar. Tem a forma anônima também, de que ela pode fazer essas denúncias através do 180, Disque Denúncia, ouvidoria do Ministério Público, do Fórum, em qualquer dessas instituições ela pode reportar uma situação de violência e conseguir ajuda. Doutora, a gente está caminhando aqui para o final do programa, mas eu queria que a gente ressaltasse bem essa questão, né? A gente tem aí a Lei Maria da Penha, a gente tem a Casa da Mulher Brasileira, né? Então a gente tem uma rede hoje muito mais presente, né? A mão do Estado muito mais presente para dar conta, né, dessa violência, do enfrentamento dessa violência contra a mulher. E algumas coisas mudaram também na lei. Por exemplo, antes, se uma mulher fizesse uma denúncia, né, fizesse uma queixa, ela ia lá, depois ela poderia retirar essa queixa quando ela voltava para o novo ciclo com aquele companheiro que a agressou. Hoje isso não pode mais ser feito, né? E essa denúncia não necessariamente ela é feita pela vítima, né? Ela pode ser feita somente pela vítima. Esclarece pra gente. Qualquer pessoa pode denunciar uma agressão de violência doméstica. Hoje existe a obrigatoriedade dos condomínios, do síndico e do administrador do condomínio reportar essa denúncia se alguma pessoa que mora ali está sofrendo por isso. Se não fizer isso, ele vai pagar multa, ele vai ser destituído do cargo. Só que os vizinhos têm também essa obrigação moral. Nós todos temos um dever de levar essa denúncia quando nós sabemos que aquela família está passando por essa situação. Com relação à mulher, a primeira pergunta, qual foi que você fez? A respeito dessa denúncia que não pode ser retirada, né? Ela foi lá e fez a queixa. Existe às vezes as mulheres dizem, eu não quero mais, eu retornei o relacionamento e eu não quero mais que o processo continue contra ele. Não é bem assim. Se for um crime de ameaça e tiver no início, ela pode não representar ele, para que ele responda um processo. Mas ela pode pedir, por exemplo, uma medida protetiva. Eu quero que ele saia de casa para que essas agressões terminem, mas eu não quero um processo contra ele. Pode, se for ameaça. Mas se houve lesão física, ele bateu, aí isso já não acontece mais. Porque a ação se torna pública e incondicionada, somos nós do Ministério Público quem somos os autores dessa ação e a gente não desiste. A gente segue até o final. Então, várias situações em audiência, a vítima diz, eu não quero, olhando para mim, para a gente, para o promotor, eu não quero mais. E até parece que nós que somos o agressor, o carrasco da situação. Porque se houve agressão física, não, ele vai responder, ainda que ele tenha voltado a conviver com ela. É uma forma realmente de protegê-la. A gente não abre mão disso. E essa família, né, que retoma esse relacionamento, de alguma forma chega a ser assistida por essa rede? Tem que ser acompanhada pela rede. Quem participa dos grupos reflexivos não é que acabou os 10 encontros e ficou esquecido. Há um acompanhamento da assistente social para que visite o lar, se houve o retorno e veja e acompanhe de como é que está aquela situação. Isso é feito em relatório. E geralmente, quando é atendido também pelo município, é feito também esse acompanhamento. Importante é que, se voltou a agressão, ela tem que voltar a nos procurar. Ela tem que acreditar que esse sistema existe e que está ali para protegê-la e nos buscar. Promotora, suas considerações finais, qual o alerta que a senhora deixa aí para as mulheres e para os homens que estão assistindo a gente? Eu deixo o alerta de que, de fato, observem em que relação você está vivendo nesse momento. Se existe ali uma situação moral ou psicológica que lhe incomode, converse inicialmente com o seu companheiro, veja se isso tem como ser minimizado e busque uma ajuda de profissional. Às vezes não é fácil, nem para ele e nem para ela, mudar o trâmite daquela relação, mas que há necessidade sim de uma intervenção inicial, se for um relacionamento de fato abusivo, para que isso não cresça e não desemboque com consequências maiores.
Então busque ajuda, procure um profissional, denuncie se isso já estiver numa situação fora do seu controle, leve esse conhecimento às autoridades. E se souber de alguém que está passando por isso, converse, multiplique esse conhecimento de que foi passado na manhã de hoje para vocês. Bom, eu queria terminar o programa chamando aqui uma frase do Mahatma Gandhi. A gente pode colocar aí na tela, rapidinho essa frase. Eu sou contra a violência porque parece fazer bem, mas o bem só é temporário, o mal que faz é que é permanente, né? Mahatma Gandhi falando. E é uma frase que eu queria que a gente refletisse, né, nesse sábado, para que a gente pudesse produzir uma sociedade muito mais sadia, né, uma sociedade de paz, e que a gente despertasse para essa cultura da paz que começa no lar, né, doutora? Começa na nossa casa, né? Cristiane, eu lembrei agora de uma frase de Alice Bianchini, que ela é uma defensora da violência doméstica, e ela traz uma frase dizendo que a violência psicológica, ela dá uma diminuição na sua autoestima. Inicia dizendo o seguinte, que os ossos colam, as feridas cicatrizam e o sangue seca, mas a diminuição de autoestima, a perda de autovalia, esses são sentimentos que não cicatrizam jamais. E o mal é permanente. Exatamente. Doutora, muito obrigada pela sua participação aqui no Em Alta. E a gente vai ficando por aqui, voltando no próximo sábado, no nosso encontro às 8 horas da manhã. Daqui a pouquinho você pode acompanhar essa entrevista nas nossas redes sociais, no YouTube da TV Difusora. Um ótimo final de semana para você e até o próximo sábado.